Boa noite a todos. Meu nome é Pedro Henrique Miranda Borges e juntamente com Cário Gabriel Ferreira Ferreira. sob orientação do professor Leno Salles Furtado, apresentaremos nossa revisão sistemática da literatura intitulada Sistemas de Reconhecimento e Tradução de Livros para o Português, desenvolvida no curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFPA Campus Paragominas. E o nosso trabalho tem como foco a aplicação de visão computacional e inteligência artificial como ferramentas de apoio à acessibilidade comunicacional da comunidade surda. Ok. O objetivo da nossa pesquisa. Esta revisão sistemática tem como objetivo identificar, analisar e sintetizar as principais abordagens tecnológicas utilizadas em sistemas de reconhecimento e tradução automática da língua brasileira de sinais para o português escrito, com foco no uso de visão computacional e técnicas de inteligência artificial, pois, como todos nós sabemos, a maioria dos aplicativos conseguem traduzir de português para Libras, mas não consegue fazer o contrário, que é de Libras para o português. E no próximo slide, Que é, né, a partir desse objetivo, a gente tem a seguinte questão principal: qual é o estado da arte da pesquisa sobre o uso de visão computacional e aprendizado de máquina para o reconhecimento e a tradução automática de sinais da Libras para o português escrito? Essa pergunta, ela vai nortear toda a construção do protocolo, desde a definição das string de buscas até a análise dos resultados. E aqui nós temos as nossas questões secundárias, que são para apoiar a questão principal. A gente estabeleceu 6 questões secundárias que nos permitiram, né, analisar o problema sob diferente perspectiva. A primeira são quais os métodos de visão computacional, a segunda, quais as bases de dados de LIP são utilizadas para o treinamento e validação desses sistemas, em quais contextos foram utilizados, né, essas soluções, quais as limitações técnicas, se houve validação prática com os usuários surdos, e por fim, se essas ferramentas código-fonte estão publicamente, né, disponibilizadas. a partir dessas questões, nós temos o método utilizado, que se baseia na visão geral do processo adotado na revisão sistemática da literatura, seguindo as diretrizes propostas por Kirchmann e Charlester, de 2007, contemplando a definição das questões de pesquisa, estratégias de busca, critérios de seleção, avaliação de qualidade e síntese dos resultados que foram finalizados no processo. E no próximo slide, Temos aqui a estrutura PICOC. Para estruturar o protocolo de forma clara, a gente utilizou o modelo PICOC, né? Na população, a gente considerou pessoas surdas, né, usuários de tecnologia assistivas e conjunto de dados contendo sinais da Libras. Na intervenção, a gente analisou sistemas e algoritmos baseado em visão computacional e aprendizado de máquina. No contexto, a gente focou em aplicações voltadas para acessibilidade e inclusão comunicacional. Nos resultados, a gente observou métricas como acurácia, precisão, usabilidade, acessibilidade e desempenho desses sistemas. E já o critério de comparação, ele não foi aplicado, porque não se trata de um estudo comparativo direto entre soluções. E essa estrutura, ela assegurou, né, uma coerência entre os objetivos, metodologia e resultados analisados. bom, o escopo da pesquisa vem de estudos publicados desde a 2025, ou seja, nos últimos 10 anos, artigos científicos, dissertações, teses e relatórios técnicos, sistemas de reconhecimento, tradução de Libras para o português. Também vem de fontes utilizadas como o Google Acadêmico e SCIELO, publicações em português e inglês e temáticas relacionadas a Libras, mais visão computacional, mais tradução automática. Baseado nesse escopo, temos o próximo slide. No escopo da pesquisa, tivemos string de busca. A string de busca retornou os artigos que foram necessários para o desenvolvimento desse projeto. Foram incluídos estudos com relatos de experiência na indústria, né, e academia, trabalhos experimentais ou teóricos, né, com aplicação prática, e pesquisas que descrevem ou avaliam sistemas de tradução de Libras para português, né, usando a visão computacional. Esses critérios eles permitiram que apenas esses estudos relevantes, né, e alinhados à questão de pesquisa fossem analisados. Já nos critérios de exclusão, foram excluídos os artigos fora das bases selecionadas, né, estudos que não abordavam a tradução de Libras para português, trabalhos em outros idiomas, publicações sem relação direta com a questão da pesquisa
E com esse filtro a gente conseguiu manter uma consistência, né, e o foco do estudo. Já na avaliação de qualidade, nós tivemos alguns critérios, que são 6. Primeiro, a clareza na descrição dos sistemas de reconhecimento e tradução de Libras. Ahn, Detalhamento das técnicas de visão computacional e IA utilizadas. Terceiro, integração do banco de dados com dataset e back-end, quando aplicável. Quarto critério, relevância social e educacional para a comunidade surda. Quinto critério, apresentação de resultados experimentais e métricas. E o sexto critério, coerência metodológica e organização do artigo. Na tabela bibliométrica, nós temos aqui os artigos que foram retornados. Baseado nos critérios de qualidade que eu citei anteriormente, nós tivemos os artigos retornados. No primeiro artigo, a pontuação geral de todos os critérios de qualidade deu 17, que dá 70,80% do que é esperado quando nós procuramos um artigo. Nesse artigo, ele foi classificado como muito bom. Nos próximos artigos que foram nos retornado, a pontuação já não foi tão elevada, devido ao não atingir o critério máximo de qualidade que nós esperávamos. Mas ainda assim, foram artigos bons para o que nós estávamos procurando. E no próximo slide, Resposta, e resultados, né, da questão principal. Os resultados, eles indicam, né, que o uso da visão computacional e de redes neurais profundas, né, apresenta um avanço significativo no reconhecimento de sinais manuais e expressões faciais da Libras, né. No entanto, ainda existem desafios importantes, né, como a falta de padronização de dataset, pouca validação com usuários reais e baixa disponibilidade pública das soluções. já nas respostas das questões secundárias gerais, o que nós tivemos como resultado são os métodos mais utilizados incluem CNNs, LSTMs, transformers e técnicas híbridas de Deep Learning. Os estudos utilizados como base de dados próprios ou datasets públicos de vídeos e imagens de Libras. O terceiro critério, as aplicações concentram-se em contextos educacionais, acadêmicos e de tecnologias assistivas. Já no próximo slide, respondendo às próximas questões, as principais limitações envolvem amostras reduzidas, ausências de testes a longo prazo e restrições computacionais. Poucos estudos realizam a validação prática com os usuários surdos. A maioria só fazem na parte teórica e deixam por isso, não conseguem ter uma resposta tão boa dos usuários surdos. E a maioria dos trabalhos não disponibiliza código-fonte ou ferramentas publicamente. Então fica difícil de alguém conseguir replicar para poder dar um prosseguimento no que já foi abordado. Todo mundo, na maioria das vezes, precisa começar do zero. Já no próximo slide, Concluímos que os sistemas de reconhecimento e tradução automática da Libras para o português constituem uma área promissora, né, para a promoção da acessibilidade comunicacional. Apesar dos avanços tecnológicos, ainda tem uma necessidade, né, de pesquisas mais robustas, maior padronização dos dados, validação com usuários finais e um incentivo ao compartilhamento, né, de ferramentas e datasets. A nossa revisão ela contribui, né, a organizar um conhecimento existente e indicar os caminhos para futuras pesquisas e aplicações práticas. e as referências que nós utilizamos são essas que foram disponibilizadas, Kirchmann e Charles, de 2007. Agradeço pelo trabalho de conclusão e fim. Fim.